Olá, a RSN TV começa agora mais uma entrevista que você vê ao vivo pela nossa página no Facebook e também depois pelo canal RSN TV no nosso portal. Bom, quem retorna aos estúdios do nosso programa hoje é o advogado criminal e também professor da Faculdade Guarapuava, professor de Direito, né? O professor Lued Lisowski. E o nosso assunto hoje, embora seja final de semana e para esquentar esse friozinho que está chegando, gente, nós vamos falar sobre estupro. Tudo bem, professora? Bem, Cristina, te agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer poder falar para o teu público. Como que o senhor está achando, convivendo com esse frio de Guarapuava? Olha, depois que a gente passa um bom período de tempo sentindo ele na pele, né, ele acaba virando algo de costume já, né? Bem, professor, vamos conversar hoje sobre estupro. A gente trouxe esse assunto à tona porque aqui na redação do portal a gente convive muito, quase que diariamente, com casos, né, dessa modalidade de crime, não só em Guarapuava, como também na região. Então eu gostaria de saber do senhor o que caracteriza um estupro. Bom, vamos falar tecnicamente, né? Primeiro, tecnicamente. O estupro é um ato de constrangimento, né, que pode ser tanto por violência ou por grave ameaça, com a finalidade de manter relação sexual ou algum ato libidinoso, né, com uma pessoa. E, num aspecto técnico, ele é muito bem definido, né, na ausência de constrangimento ou de violência, etc., não há que se falar em estupro. Pode ser uma outra modalidade de crime, que até temos um tipo penal novo agora, que se chama importunação sexual. Inclusive, ele foi sancionado ano passado, no final do ano passado, que não há necessidade do toque, especificamente na vítima, etc., que pode ser tanto homem quanto mulher, mas apenas, então, somente a tentativa de satisfação de uma lascívia sexual, etc., né? Mas, para falar em estupro, assim, você tem que regressar um pouquinho, né? O estupro, psicologicamente falando, é importante trazer à tona essa informação, ele é um ato absolutamente disfuncional, né? Veja, quando cai para o direito penal, eu sempre digo uma coisa, o direito penal ele faz às vezes daquele que não sabe amar, ele faz às vezes sobre aquele que não sabe amar. De uma maneira geral, o direito é assim, o sujeito que não sabe amar, que não soube se comportar, ele vai ter que ser ensinado, né? O direito penal, em tese, teria essa finalidade, perceba. O absurdo, né, que nós vivemos. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Então, quando se fala num aspecto disfuncional, assim, é porque o sujeito, de uma forma ou de outra, não soube interiorizar um sentimento de bondade, de amorosidade, de afeto com o parceiro, com a parceira, enfim. Quando entra a questão do direito penal, isso tudo fica mais grave, né? Porque nós vamos ter um ato de violência que vai ser resolvido com outro ato de violência, né? E violência gera violência, né? O mal procura o mal, é sempre assim. E você resolver esse problema pelo direito penal, na minha concepção, é você tirar ele de cena. Você não vai resolver. Então, o sujeito que pratica um ato de violência sexual é um sujeito que aprendeu errado, né? E o mais adequado seria tratar nessa dimensão. O sujeito que pratica um estupro, por exemplo, de um vulnerável, é um sujeito absurdamente disfuncional. E eu digo mais, pelo que eu estudei, psicologia, eu gosto muito de estudar psicologia para entender toda essa dinâmica, psicanálise e tudo mais. Pelo que eu entendi em psicologia, todo ato sexual disfuncional, ele é aprendido. Ele é aprendido. Isso quer dizer que é muito possível que esse estuprador tenha sido estuprado. Né? Porque se aprende. Então, e penso assim, que de uma forma muito medíocre, né, tentam se resolver essas situações com o direito penal. Não é esse o caminho. O caminho é pela educação, você tem que ensinar a criança que tem que respeitar a mulher, que situações sadias de sexualidade tem uma época para começar, um limite e etc. Mas isso desde cedo, né? Não se ensina tarde, senão se ensina errado, né? Mas, enfim, infelizmente isso acaba caindo
na seara criminal. Pois é, o senhor falou em estupro de vulnerável. Quando se pode dizer que a vítima é vulnerável? A legislação é muito específica, né? Ela diz assim que o vulnerável é aquele que tem idade inferior a 14 anos, né? Ou inferior ou superior a 14 anos, que tem uma limitação mental, uma incapacidade de compreensão. Daí entra naquela questão de você poder conceber o ato ou não, aceitá-lo ou não aceitá-lo. Então, essa capacidade, o legislador entendeu que até os 14 anos ela não existe, né? Mesmo que uma menina ou um menino de 13 anos consinta, não há. Não... Inclusive, agora, no final do ano passado, também teve um incremento da lei, né? É importante falar sobre esses incrementos assim, da lei. Quando me refiro a isso, estou querendo falar que o legislador vem aumentando as penas, né? Vamos ver onde que vai cair esse absurdo. Mas nós não estamos tratando a causa. Sim. Né? Nós estamos tentando apagar incêndio, a verdade é essa, aumentando a pena, né? É uma função simbólica. Sim. Mas até 14 anos não há a capacidade de discernimento e entender o que significa a relação sexual e tudo mais. Essa lei do final do ano passado, ela incluiu uma informação que, via de regra, sinaliza assim: ainda que a vítima deu consentimento, ou que exista uma relação de convivência com o autor já habitual. Porque muitas vezes acontece assim, a vítima, menina, etc., com 13 anos, já vive maritalmente com uma outra pessoa. Via de regra, vem sendo estuprada constantemente. E, indo a juízo e etc., a vítima, depois mais velha e tudo mais, dizia, não, eu casei com ele. O pai muitas vezes ia, já vi casos assim, que o pai e a mãe iam a juízo e diziam, não, nós consentimos com o casamento e tudo mais, né? Com 13 anos. Sim. Eu já vi casos absurdos, Cristina, em que o sujeito foi preso por estupro de vulnerável e quem ia visitá-lo na cadeia? Pai. Não, a vítima. A vítima. Ia ter encontros sexuais lá com consentimento do Estado. Então, são situações absurdas. Né? A vítima ia visitá-lo para manter relação, e, enfim, né? Para que ele tivesse o direito de ter contato com a parcela. Pois é, doutor, só fazendo um parênteses aqui, o senhor falou com o consentimento do Estado. No caso, quando o senhor diz que há um desvio de conduta por parte do autor do estupro, sim. Tá, ele vai preso. A gente sabe que ele tem que ser colocado numa cela separada, que é o chamado seguro. Sim. Tá. O Estado é responsável por quem está no presídio. O Estado não falha em ter uma casa de custódia, sei lá se esse seria o nome, mas que proporcione um tratamento adequado a essa pessoa, porque daí aí já entra na mala da psiquiatria. Né? Veja, de fato, a regra é de que uma situação assim, que a gente vê no teu noticiário e tudo mais, e eu acredito que vocês se assustem com isso, porque é muito recorrente. São situações assim, aberrantes que a gente vê, né? Pai, irmão, padrasto, etc. O pai estuprou as duas filhas, né? Uma de 16 vinha sendo estuprada desde os 6 anos de idade e nunca teve coragem de denunciar. Só denunciou quando percebeu que a irmã, que era bem mais nova, vinha sofrendo também. Pois é. Então, veja, são situações aberrantes, né, que a gente se depara no dia a dia. E isso é tão chocante, assim, é tão disfuncional, que, na minha percepção, não deveria ser tratado no âmbito criminal, né? Porque não que não mereça reprovação e tudo mais, mas uma reprovação tem que se saber se esse sujeito sabe o que é reprovação. Porque se ele não sabe diferenciar um ato funcional, um ato sexual funcional de um disfuncional, me causa estranheza que ele vá saber o significado daquele comportamento no âmbito penal, da punição e etc. Né? Quando o sujeito é acusado desse tipo de crime, isso causa uma certa perplexidade dentro do cárcere, né? Na cadeia. Os presos, via de regra, por não estarem acostumados
Com isso, isso choca, inclusive naquela cultura da cadeia, né? De modo que o meio Estado... que olho por olho, né? Exatamente. Dentro, existe uma legislação própria lá dentro, né? Então, quando o sujeito cai no cárcere, ele vai ser mal visto lá dentro, evidentemente. Assim como aquele que mata a mãe, que mata pai, até porque todos os presos têm mãe e têm pai, né? E alguns também têm filhos, etc. Então, isso causa muita perplexidade. O Estado tem obrigação, né, de assistir o custodiado, o preso, né? E uma dessas obrigações é de oferecer segurança, né? Esse seguro que que você nominou, ele é um espaço onde, em tese, o sujeito deveria ficar separado dos demais. Mas eu te faço uma pergunta assim, numa realidade carcerária que a gente vive, né, não é nem de superlotação, é de hiperlotação, né? Você acha que o Estado vai ter disponibilizado um espaço ali físico para o sujeito ficar separado dos demais, etc.? É muito difícil, né, de você vivenciar isso na prática. Então, realmente, quando cai no cárcere, ele está exposto a uma série de prejuízos, de riscos, né? De qualquer maneira, eu já vi casos assim também assombrosos que depois o sujeito veio a ser absolvido, né? Então, é necessário eu como advogado, como operador, não só o operador do direito, né, como um todo, o delegado deve agir assim, o advogado, o procurador, enfim, o promotor, o juiz, de olhar sempre em dúvida, né? Toda aquela informação que chega para a gente, ela tem que ser questionada, né? Toda informação que vem para mim eu duvido. O olhar humano é muito limitado, né, para ver tudo, né? E a gente sabe que existem os extremos e tudo mais. Então, eu já vi muitos casos em que a família, a mulher, etc., usou esse tipo de acusação para obter vantagem econômica, né? Quando se foi... A gente tem um caso recente aí, que tem proporção internacional, que é o caso do Neymar. O caso do Neymar. Mas eu peguei um caso assim prático, eu defendi... Eu não sou muito adepto a esse tipo de atuação, etc., porque causa perplexidade mesmo, mas eu já atuei em alguns casos em que o sujeito foi acusado de ter estuprado mantido conjunção carnal com duas sobrinhas, e durante a investigação me causou estranheza que a mãe das moças não, de forma alguma, submetia elas a exame de corpo de delito. Existiam várias intimações para ela que apresentasse as crianças e ela não submetia. Até que, numa determinada circunstância, o juiz, né, forçou com que fizessem os exames de corpo de delito e foi constatado que ambas eram virgens, né? E o relato era de que existia conjunção carnal. E o sujeito foi absolvido na sequência e se descobriu que existia um interesse econômico por detrás e tudo mais. Então tem que se olhar com bastante cautela, né? São casos graves, mas até que se apure concretamente, o sujeito, em tese, é inocente. Pois é, doutor, o assunto é bem instigante, né, da vontade da gente conversar muito, mas eu queria ver com o senhor agora o que leva uma pessoa a ter tanto requinte de crueldade, porque você estuprar um bebê, que é teu filho, eu acho que é uma coisa abominável, né? Mas ao ponto de, sabe, teve um caso que o homem quase matou a mulher a martelada, é muito ódio. Muito. É muito ódio. O que leva, como que o senhor vê isso, essa situação, sabe, de estar se agravando tanto, sabe, casos como esse, porque é diário. Sim. E são coisas tem uma absurdas. estatística. Essa semana, né, Lari, teve um caso que o homem atirou água fervendo no rosto da mulher. Perceba, tem uma estatística que, salvo engano, é de 2018. Que foi feito por um órgão internacional que diz assim, que no mundo, a cada 18 segundos, uma mulher é violentada. Sofre violência. A cada 18 segundos. No mundo. Isso é um absurdo. E no Brasil, a cada 15. Nossa. Né? Então, durante essa nossa conversa, várias mulheres foram agredidas. Agora, essa questão da selvageria, né, desse aumento de violência, esse requinte perverso e tudo mais, ele foge um pouco do aspecto do direito criminal em si. É claro que vai desembocar lá uma hora ou outra, porque é uma tentativa de civilizar o incivilizado. Mas isso é um problema, eu repito, é um problema de ordem psicopatológica, né?
Mas aí o mundo inteiro, a maioria tá louca, doutor. Porque, meu Deus, é muito, né? Mas não vamos muito longe. No trânsito é assim, né? Veja, nas escolas nós vivenciamos Sim. isso, violência contra o professor, Sim. né? No ambiente de trabalho, na rua, nos encontros sociais, nas redes sociais. Nossa, as redes sociais... Não vamos longe. Nós É um tivemos... assunto que a gente vai conversar depois. Veja, Cristina, se você analisar o nosso repertório aqui no Brasil, especificamente, nós tivemos há pouco tempo uma campanha que foi disputada no ódio. Né? Tivemos vários confrontos, quer dizer... Dividiu o país, né? Dividiu o país, veja, um ato cívico... E deixou o país dividido. E continua, né? Continua. E veja, nós temos ainda com uma certa frequência esse discurso do ódio. Veja, o ódio está espalhado, né? E muitos instrumentos, como a rede social, etc., eles incrementam isso, eles possibilitam isso, né? Tanto é que nós tivemos também um incremento de uma nova figura criminal, que inclusive o Neymar vem sendo investigado por isso, que é o de divulgar, né, imagens íntimas da suposta vítima do crime que ele, em tese, seria o autor. Então, assim, o direito, né, ele vem tentando, de uma forma ou de outra, estancar essa sangria. Só que o direito ele tem um limite, né? Se você não tratar a causa, repito, você não vai conseguir nenhum efeito positivo. Né? Tá, e o fato da nossa justiça ser tão morosa também, isso aí agrava? Agrava. Dá uma sensação de impunidade? Dá uma sensação, assim, nós vivemos quem conhece e atua mais especificamente perante o judiciário, etc., sabe disso. Essa morosidade, ela causa uma angústia imensa, só que não é só para o autor do crime, é também para a vítima, né, para os familiares, né, para a sociedade, que não vê aquilo sendo apurado nunca. Então, esses mecanismos assim de contenção da violência, eles também têm um pouco de culpa, né, nesse incremento da violência e tudo mais. E, de fato, o judiciário, ele, em alguns aspectos, ele peca mesmo. Né? São processos que se estendem por anos, a gente sabe. Processos que aconteceram há 20 anos atrás ainda não tem uma sentença. Paira a dúvida ainda sobre a decisão final do processo. Muitos processos. Né? Os tribunais estão, assim, encharcados de recursos e tudo mais para se decidir a decisão, para se decidir a culpa ou a não culpa. Né? Tudo caminha numa nebulosidade muito grande e a demora acaba, via de regra, também causando insegurança social. E como o curso de Direito da Faculdade de Guarapuava, o senhor, enquanto professor dessa disciplina, como o senhor trata isso na sala de aula? Em algumas circunstâncias, o tema é tão envolve muita paixão, é apaixonante e tudo mais, a gente acaba trazendo a discussão dos casos concretos para a sala de aula. E vamos lá, 1 ou 2 aulas discutindo aquele caso. E isso ele tem relevância porque é o aspecto social. O acadêmico ele está em formação e tudo mais, e ele absorve uma informação que, via de regra, não é a informação mais adequada. Então, essa discussão de trazer à tona as possíveis arestas, como que funciona a investigação, como que vai se estender o processo, quem são as partes e tudo mais, a gente trabalha isso tudo em sala de aula também. Bem, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui honra. No RSLTV. Quem quiser mais informações, quem quiser entrar em contato com o professor Loede, pode, não tem problema nenhum, ele vai expor aqui o número do telefone dele, anote aí, 42, portanto Guarapuava, né, a região do Guarapuava, 98408-2020. 98408-2020, ou então na Faculdade de Campo Real. Guarapuava. Na Faculdade de Guarapuava. Tem o meu site também, quem quiser entrar lá. O senhor pode falar? loedlizovski@.com.br. Então, o site, Loedlizovski, LIZOVSKI.com.br. Então é isso, o RSLTV vai ficando por aqui e você continua ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br. Obrigada, professor. Obrigado. Até o seu próximo retorno com um assunto mais palpitante ainda. Obrigado.